nosso culto nessa noite. Eu sei que a gente está distante, às vezes a gente se distrai um pouco, se perde a concentração, mas não deixa isso. Agora é um momento que você separou para estar na presença do Senhor, para cultuar ao Senhor, para se relacionar com Ele, para derramar seu coração, para se quebrantar. Então não faça desse culto algo frio, algo mecânico, algo mas algo intenso no seu coração, porque Deus ele está intenso com você nessa noite. Ele ficou esperando essa hora para se reunir com a gente. É assim que Deus nos vê, é assim que Deus nos deseja. Esse é o amor de Deus, é dessa maneira extravagante. Então, entre na presença do Senhor nessa hora, nesse culto, com essa chama queimando, desejando, tendo sede pelo Senhor. Então feche seus olhos, abre seu coração, deseje o Senhor mais do que todas as coisas. Senhor, nós queremos consagrar ao Senhor esse culto, consagrar ao Senhor essa noite, consagrar ao Senhor cada família aqui, ó Pai, que está participando desse culto. É um culto ao Senhor, é um culto que nós oferecemos ao Senhor, porque nós reconhecemos que o Senhor é Deus, nós somos teus filhos, nós somos teus servos, nós carecemos de estarmos nos relacionando com o Senhor, aprendendo do Senhor, que o Senhor venha derramar do seu Espírito sobre nós, que nessa noite possamos sair cheios do Espírito Santo do Senhor, possamos transbordar do Espírito, ó Pai, para sermos renovados na nossa fé, na nossa força, no nosso entendimento, para prosseguirmos, para avançarmos, que esse momento seja um momento especial, um momento de transformação, de toque poderoso do Senhor em nossas vidas. Assim seja, Pai. Nessa noite nós estamos alegres por podermos estar reunidos como teu corpo, como a igreja do Senhor, para buscar o Senhor. E nessa hora nós queremos expressar isso através da adoração. Que o Senhor receba nosso louvor, nossa adoração agora ao Senhor. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Louve ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, força e entendimento. Fruto na vide, que o produto da oliveira me
o Senhor, adorar o Senhor. Distance. It's made it clear that the best memories don't happen miles. E aproveitando esse ambiente, né, da presença do Senhor, esse espírito de adoração, alguém tem algum pedido de oração para a gente estar intercedendo, orando? Tem um pedido. A Carla acabou de me mandar mensagem. A mãe dela acabou de falecer. E na verdade o pedido é de gratidão. Eles estão agradecendo a Deus pela vida dela. E na verdade é um agradecimento mesmo. Ela estava já há muito tempo na cama, né? E vamos orar por isso. E orar por esse milagre, porque ela morreu, mas a mãe da Carla está ali na tela, então. Ela ressuscitou. É a Carla americana, né, que a mãe dela estava doente, a gente compartilhou isso algumas vezes. E que bom que ela partiu, né? Às vezes, fala, Bia. Eu pensei mesmo que ela tinha ressuscitado. Como assim, tia? Como assim a mãe da Carla morreu e tá ali? E tá todo mundo feliz? Olha, Bia, é brincadeira, mas nós vamos ver essas coisas acontecer. Amém, eu creio. Vamos ver isso. Porque o Deus que a gente serve é um Deus poderoso. A gente tem que buscar Ele com intensidade. A igreja precisa ter essa fé. Cada culto precisa ser cheio, carregado a fé. Aí a gente vai experimentar de Deus. Né? Mas se a gente entra não crendo ou desanimado, o Senhor, a gente limita a ação do Espírito Santo. Né? Mas é motivo de gratidão, de a gente se alegrar por isso, porque o corpo para, e a gente comentou algumas semanas atrás que ela termina a carreira dela de uma maneira muito bonita, porque ela não tinha doença. O corpo simplesmente parou de trabalhar, e não é que parou assim instantaneamente, foi um infarto. Não. A velhice, o corpo ele vai se deteriorando, vai parando. E ela foi no médico e após exames o médico diagnosticou isso, que é o tempo. É o tempo do ser humano. E a Carla está lá um mês e meio, né? A Carla já está lá um mês e meio. Ela foi para lá de acordo com essa situação e achou que ela iria falecer em 1-2 semanas. Ela está lá um mês e meio. Então vamos agradecer a Deus, né, por esse tempo. Mais algum pedido de oração? Quero pedir pro meu tio, novamente. A Bíblia, vamos orar. Tá tendo dificuldade aí. A memória dele não tá boa, a visão dele não tá voltando, eles estão achando que prejudicou a visão dele, né? E tem o problema do alcoolismo também, que não tá sendo fácil. Muitos anos dependente, e a gente sabe que o inimigo não desiste fácil, né? Vamos orar por ele então. Mais alguém? Eu tenho um pedido para fazer para a família da Manu. Ela esteve no nosso piquenique no domingo, as meninas conheceram ela. Queria pedir oração para ela, para o marido dela, para o bebê, para o Enzo, para que
Deus estivesse mais presente na vida dele, principalmente, porque ela já é bem... Ela tem Deus no coração, a gente sente, mas é para os três, para a família deles. Amém. Mais alguém? Aproveita o gancho da Thaís para a gente orar pela Dani também, né? Até por isso que eu tô atrasada. Mas para que Deus também... que essas duas mulheres que foram no piquenique, eu acredito que estão precisando muito do Senhor na casa delas. Então que a gente coloque as duas famílias mesmo, tanto a Manu como a Dani. E aí eu também queria aproveitar, eu não sei se a Fran ainda não acabou lá, né, Neto? Então vamos orar pela Fran. Hoje ela tá, tô super orgulhosa dela. Ela tá pregando no culto de mulheres. Ela me passou a palavra, eu falei que ela vai ter que pregar no nosso, que foi muito boa. E tá orando para que as mulheres lá sejam edificadas, né? Tô muito contente mesmo por ela. Vamos começar orando por ela, porque algumas semanas ela recebeu esse convite lá da igreja da mãe dela, através da mãe, e ela era numa quarta-feira, ela não queria substituir nosso culto para fazer essa participação, né? Então foi a Fran demonstrou um coração muito grato e compromissada, né, com a nossa igreja. Eu acho que isso é caminhar em aliança, né? E não só esse compromisso, mas a preocupação que ela teve de compartilhar, ou pedir ajuda para a Aline, da palavra, e agora a gente orar por ela, né? Para que Deus, isso é muito bom, né? Ela poder ser usada e abençoar outras pessoas lá. Então, vamos começar orando por ela, e eu vou estar orando por ela, e a Aline pode orar por essas duas famílias, né? A Daniela e a Manu. O Neto pode estar orando pelo o tio da Fabiola. E tem algum pedido que eu estou esquecendo? Qual? Agradecer pela mãe da Carla que partiu hoje. Ok, eu já oro pela mãe da Carla. Então vamos fazer essas 3 orações. Coloque seu coração, coloque sua fé nessa oração. São pedidos diferentes, e que a intervenção do Senhor venha sobre cada situação orada, colocado diante de Deus. Senhor, nós queremos colocar a Fran diante do Senhor e declarar como igreja que nós abençoamos a vida dela, que ela é uma bênção, que ela possa ser tremendamente usada pelo Senhor nessa noite, ó Pai. Que haja o fluir do seu Santo Espírito através da vida dela, e aquelas pessoas que estarem ali ouvindo, possa não ouvir ela, mas ouvir o Senhor através do seu Santo Espírito, que aquelas vidas possam ser grandemente edificadas nessa noite, elas possam ser tocadas pelo Senhor. É por isso que a palavra do Senhor existe, é para isso que o Senhor existe, para fazer diferença na vida das pessoas. Nós te agradecemos pela vida da Fran, e nós nos unimos com ela para que o Senhor venha usá-la poderosamente nessa noite. Nós também te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor recolheu a mãe da Carla nessa noite. Nós queremos te agradecer pela carreira que a mãe da Carla percorreu, ó Pai. Tantas coisas boas ela construiu, tantas coisas boas as pessoas têm para falar dela enquanto ela esteve aqui na terra. Obrigado pela vida da Esther, ó Pai. Obrigado pelos momentos que nós passamos por ela, pelo privilégio de conhecê-la, de aprender coisas com ela, de ela
ter sido bênção em nossas vidas. Muito obrigado. Obrigado pelo que o Senhor fez através da vida dela, na vida da Carla, ó Pai, na vida do Joe. Nós te agradecemos por esse casal, te agradecemos por esse tempo de dedicação que eles tiveram lá, junto dela, ó Pai, nesses últimos momentos da vida dela. Te agradecemos, te glorificamos. Que o Senhor traga refrigério, paz no coração da Carla, do Joe, que eles possam ter um retorno abençoado pelo Senhor, ó Pai, de uma forma sobrenatural, pelo que eles fizeram nesses dias para a mãe dela, ó Pai. Traz o descanso para eles agora, o renovo, as bênçãos do Senhor sobre a vida deles, no nome poderoso de Jesus. Amém. Senhor Jesus, eu te apresento essas duas famílias diante do teu altar, Senhor. A família da Manu, nós falamos representada pela Manu, que é o Léo, Senhor, e o bebezinho. E a família da Dani com o Dionísio, Pai. Senhor, faça-nos mesmo, ó Pai, viver o que é ser igreja, Pai, e ser luz e sal na vida dessas famílias. Primeiro eu quero te agradecer, Senhor, pela vida da Thaís e pelo encargo que o Senhor tem derramado sobre ela nesses últimos dias. Oh, Pai, muito obrigada, Senhor, pela vida de cada um aqui, Senhor, que sempre acolhe as pessoas com amor, com carinho, ó Deus. Mas eu peço agora, Senhor, usa-nos, ó Deus, que de fato o teu Espírito possa entrar nesses lares. Senhor, que o Senhor possa entrar nesses lares, ó Pai, que nós possamos ser usados para que isso aconteça, Senhor. Vai abrindo o coração, Senhor, tanto do Léo como do Dionísio, Senhor. Vai abrindo, Senhor, a mente, o entendimento, ó Pai. Vai colocando sede, Senhor, nessas pessoas, ó Pai. Senhor, que elas possam se enxergar e reconhecer, Senhor, de fato, que necessitam de Ti, ó Deus. Em nome de Jesus, dá-nos estratégias, ó Pai, como igreja, Senhor, de como alcançar essas vidas sem perturbar, sem sermos, ó Pai, incômodos, mas assim como o Senhor é gentil, doce, Senhor, faça-nos também a termos a sabedoria, a gentileza, Senhor, de alcançarmos essas vidas para te honrar, para te glorificar, Senhor, para bendizer o teu nome, que sejam famílias, ó Deus, que se acheguem não somente a nós, ó Deus, mas que se acheguem a Ti, para que assim elas tenham as vidas delas completamente transformadas. Dá-nos estratégia e também repreendemos toda a obra do inimigo. Nós desfazemos agora toda a obra satânica contra essas famílias, toda palavra maldita contra essas famílias, todo espírito, Senhor, contrário ao teu espírito, nós repreendemos em nome de Jesus. Eu quero declarar, Senhor, que quando a Thaís ou qualquer outra mulher aqui fizer contato com a Manu, com a Dani, Senhor, é o Senhor fazendo contato, é o teu Espírito fazendo contato, e não tem como o inimigo permanecer aonde a luz do Senhor entra, aonde a luz do Senhor está, as trevas precisam fugir. Nós declaramos que essas duas famílias, nós te pedimos que sejam do Senhor, guardadas e protegidas por ti, em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, nosso Pai, ainda na Tua presença, Senhor, nós nos achegamos ao Teu altar, Pai, humildemente, Deus, para clamar pela vida do Senhor divino, Senhor. Senhor, Tu sabes de todas as coisas, Pai, e o Senhor sabe de tudo, Senhor, e o Senhor curou tantos cegos, Senhor, e a visão dele está debilitada, Senhor. O Senhor pode curá-lo, nós sabemos, Senhor. Nós sabemos, Deus. Coloque as pessoas certas ali para estar cuidando dele, Senhor. Nós te pedimos, Pai, que de alguma forma o Evangelho do Senhor chegue até ele, Pai. A Tua palavra chegue até ele, Senhor. Alcance o coração dele, Pai. E que ele possa se entregar a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. A batalha que ele está enfrentando, nós não sabemos, Senhor, mas é grande, Senhor. A dependência
sobre o álcool, Senhor, é grande, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor ajude, dê sua mão a ele, Senhor, e ajude a enfrentá-lo, essa luta, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. A Fabiola falou, Senhor, que o inimigo não desiste, Senhor, mas também nós não vamos desistir, Senhor, de orar pela vida dele, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. E nós te pedimos, Senhor, que o Senhor coloque tranquilidade, Senhor, no coração dos familiares que estão ali, Senhor. Tira toda a ansiedade, Senhor. Em nome de Jesus, dê a eles direção, Senhor, para estar cuidando dessa situação, Pai. Eu te peço pela família toda deles ali, Senhor, e esteja colocando seus anjos ali, que eles possam sentir tua presença ali, Senhor. Em nome de Jesus, é o nosso pedido. Eu te peço, te agradeço por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Antes de compartilharmos a palavra, vamos ter nosso momento de contribuição. Eu quero que você dê uma parte do seu culto ao Senhor. Então, enquanto eu oro, se você nessa noite tem o desejo no seu coração de ofertar ao Senhor, você faça isso. Deixa o Senhor agir, falar com você agora, e você separe essa quantia. Se você quer entregar pessoalmente, através do correio, ou então uma transferência, faça isso agora. Coloque isso no seu o que o Senhor coloca no seu coração nessa hora. Você separa e já oferece como culto ao Senhor. Senhor, nesse momento nós queremos te agradecer por esse momento, por esse privilégio, onde nós demonstramos que o Senhor das nossas vidas é o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não há outro Deus que nós servimos. Não há idolatria no nosso coração. O Senhor é o único Deus. Tudo que é nosso pertence ao Senhor. E nós te agradecemos, porque esse é um momento de privilégio que nós temos de nos relacionarmos contigo, expondo o nosso coração ao Senhor, ó Pai. Obrigado por cada um que nessa noite coloca seu coração diante do Senhor, com alegria, com verdade, e faz a sua contribuição para o Senhor nessa noite. Entendendo esse privilégio, entendendo a importância que a igreja tem no mundo. Nós te louvamos, ó Pai. Abençoe grandemente a vida de cada um, como a sua palavra diz, que possa superabundar sobre cada um de nós, ó Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. 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 Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Deixa eu dar alguns avisos. Vamos mostrar uma foto? Puxa, essa é a mãe da Carla. Conseguiram ver? É uma mulher. Ela falava que o Alexandre era o filho homem dela. Que ela só tem 2 mulheres. Antes de compartilharmos a palavra, deixa eu dar alguns avisos. Sábado nós temos o nosso culto Kids, nosso culto Teens. Se você conhece alguém, né, na cidade ou então pelo mundo, a gente não tem limite, porque os cultos são através da internet. Se você conhece crianças, conhece adolescentes que precisam ter esse contato com Deus, né, aprender sobre Deus, esteja conectando eles nesse culto, né? No sábado, às 4, Aline, e meia. 4 horas o culto Kids, 5h15 o culto Teens, e sexta-feira
os teens têm um encontro marcado comigo e com a Vanessa. Nós vamos no Chick-fil-A jantar. Aí, os teens é sucesso total, né? Isso é recompensa porque eles têm feito um trabalho excelente, eles têm lido a Bíblia, eles têm tido sede do Senhor, né? Com exceção de alguns aí que precisa ter uma conversinha com o pastor no gabinete. Inclusive esse que tá com a foto congelada aí, Xan. Então, né? Mas graças a Deus, Deus está operando na vida deles. A gente já começou o culto, a Bia falando, não, espera um pouquinho que eu vou pegar meu caderno, que eu quero anotar tudo que vai ser falado. Então, glória a Deus, convide adolescentes para participar desse movimento de se aproximar de Deus, de conhecer a Deus. Faça isso. E convide pessoas também, aí, famílias, adultos, para participarem do culto no domingo. Domingo nós teremos nosso culto mensal. Junto com... onde nós vamos ter a ceia também. Não esqueça de preparar aí os seus elementos, né? Um suco de uva, pães, para você poder participar. Convide pessoas, 10h30 no domingo. A partir das 10, quem quiser ter um tempo de oração, quiser colocar algum pedido de oração, das 10 às 10h30 nós vamos estar orando, né? Por você, se você precisar. É um tempo que a gente vai ter de oração. E às 10h30 a gente inicia o culto. Convide pessoas. Não fica à parte. Às vezes a gente fala convide pessoas e parece que a gente está forçando. Puxa, eu preciso convidar. Não é. Na realidade, é o seguinte. Não fique distraído na vida. Não fica pensando só no trabalho, no que você tem que fazer, que você tem que limpar o carro, que você tem que limpar a casa. Existem pessoas que estão precisando de Deus e que às vezes você é que vai ser o canal. Se deixe ser usado por Deus para salvar alguém de uma aflição, de um problema. Dá essa oportunidade para a pessoa. É por isso que a gente fala para convidar. Porque às vezes a gente fica no nosso mundo, às vezes está tudo bem, e a gente fica confortável entre nós, é gostoso estarmos juntos. Mas vamos ampliar a nossa visão. Existem pessoas que precisam. Então, a partir de hoje à noite, quando terminar o culto, até agora mesmo, começa a falar com Deus. Fala, Senhor, quem que eu poderia convidar? Quem o Senhor gostaria de estar se fazendo conhecido? Deixa Deus te usar. Amém? Domingo, 10h30. Não sei se todos sabem, mas essa semana o governador da Virgínia vai entrar na fase 2 em relação ao Covid-19. Ele vai ampliar a abertura de mais algumas coisas. Academias vão estar sendo abertas. Então, a coisa está indo passo a passo. Espero que se resolva rápido isso. Mas a gente precisa continuar tendo os cuidados aí devidos, necessários para a gente se proteger. Mas por que eu estou falando tudo isso? Para você começar a pensar que a gente está pensando e orando a respeito de voltarmos fisicamente. Então, isso não está muito longe. E também não sabemos como vai ser a nossa volta. Se a gente vai voltar no ponto que a gente estava, ou se a gente volta de uma maneira diferente. Então, eu quero pedir que você esteja diariamente orando por esse assunto. Esse assunto faz parte da sua vida, você é a igreja. Então, ore para Deus trazer direção de como a gente fazer, o momento certo de voltar. Se é que de alguma forma, eu acho, talvez, dessa direção de Deus. De como a nossa igreja deve proceder. Né? Não fique à parte, mas ore. Isso
é uma responsabilidade, uma preocupação de todos nós. E eu também quero pedir um último pedido de oração para você estar orando diariamente pela igreja e por mim e pela Aline. Quando vocês oram, é muito importante a gente ter esse revestimento, dessa força, para a gente estar prosseguindo. Ore por nós, tenha esse hábito, né, de estar orando por nós. Tem mais algum aviso ali no som? Só esse. Então, depois desses avisos, não deixe de orar, isso é o mais importante. Vamos compartilhar a palavra do Senhor. A gente está falando sobre um assunto extremamente polêmico. Por que eu falo polêmico? Porque há muitas opiniões diferentes sobre esse assunto. Há muitas opiniões. E eu quero dizer para você que, para mim, não é um assunto muito fácil. Justamente por causa disso, porque é um assunto sério, é um assunto extremamente importante para nós e é um assunto que é muito polêmico. Então, às vezes a gente traz um ensinamento e às vezes você ouve uma coisa diferente, seja de alguém, seja pela internet, mas as opiniões são muito divergentes em relação a esse assunto. A gente vem falando algumas semanas sobre dinheiro, sobre finanças, como que a gente deve lidar com isso. Espero que o que a gente já tem falado tenha entrado no seu coração e esteja já dando uma direção. Você vê que eu ainda não quis responder algumas perguntas diretamente, porque eu acho que vamos construindo a coisa e depois a gente vai ter as respostas certas. Mas é muito bom vocês fazerem perguntas, não fazer só no final, porque isso já vai despertando e a gente vai encaixando. Que nem hoje, talvez eu responda já algumas perguntas, especificamente uma que o Juninho fez. Talvez eu não esgote, não responda ela totalmente, mas já vai dar uma pecinha a mais no desenho aí do quebra-cabeça, já vai aparecer, a imagem já vai aparecer. Não vai ser só aquele céu azulzinho, já vai dar para ver se tem sol ou se tem uma gaivota ali na ilustração do quebra-cabeça, né? Então, hoje eu quero falar um pouquinho sobre dízimo. E aonde que surgiu essa história de dízimo? Abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 14. E a gente vai ver na Bíblia a primeira vez que a Bíblia trata sobre esse assunto, sobre dízimo. Então, em Gênesis capítulo 14, no versículo 18 a 20, vou pedir para a Vanessa ler para nós. Gênesis capítulo 14, versículo 18 a 20. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Então a gente vê aqui na Bíblia a primeira vez que a Bíblia relata sobre o dízimo.
E o que está acontecendo aqui? Por que Abraão deu dízimo? Porque, então aí a gente já esclarece uma questão aqui. O que é o dízimo? O dízimo, a palavra dízimo, ela quer dizer décima parte, ou seja, é os 10%. O Juninho fez uma pergunta a respeito disso. Não é a resposta ainda para o Juninho, mas já estou montando as pecinhas. Então, quando a gente fala de dízimo, nós estamos falando de a 10ª parte de algo, ou 10% de algo. Esse é o primeiro ponto. E o que Abraão fez aqui? O que está acontecendo? Abraão, ele participou de uma guerra. E ele venceu essa guerra de uma maneira sobrenatural. Sobrenatural. Para vocês terem uma ideia. Bom, não vou entrar em muitos detalhes, mas foi de uma forma sobrenatural. Ele entrou numa guerra onde era mais ou menos 4 reinos participando de uma guerra para conquistar esse território, e ele, com apenas 300 homens, ele ganha essa guerra. Então, ele venceu essa guerra de uma forma sobrenatural. Então, aqui eu estou só fazendo um resumo do contexto para vocês entenderem e por que ele venceu de uma forma sobrenatural. Quando a gente fala de uma forma sobrenatural, significa o quê? Que Deus estava com ele, Deus é que deu a vitória. E isso faz toda a diferença. Às vezes a gente empenha tanto esforço sobre algo, mas o que a gente precisa é só Deus. A bênção de Deus, o favor de Deus, às vezes a gente não precisa de um exército, a gente precisa só da fé, da confiança e de 300 homens. Enfim, ele ganhou essa batalha. E o resultado dessa batalha foi o quê? Ele chegou e falou assim: eu vou pegar 10% de tudo que eu ganhei. Imagina a riqueza que ele adquiriu, porque é o seguinte, quando você vencia uma guerra, tudo que era daquele reino passa a ser seu. Você tem direito sobre tudo aquilo. Agora imagina você ter direito sobre as riquezas de 4 reinos. Era muita coisa. E Abraão pegou aquilo e separou 10% e entregou para Melquisedeque. Por que para Melquisedeque? Porque Melquisedeque era um sacerdote de Deus. O sacerdote, naquela época, ele era o homem de Deus na terra. Ele representava Deus na terra. O sacerdote, ele trazia a presença de Deus na terra. E Abraão, ele reconheceu essa superioridade de alguém espiritualmente sobre a vida dele, e ele que estava abençoando a vida dele, de Abraão, né, porque aqui o texto que a gente leu fala que Melquisedeque, ele abençoou e disse: bendito seja você, Abraão, do Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. Então Melquisedeque, ele abençoou Abraão, e Abraão, de uma forma como a gente vem estudando,
voluntária. Ele quis fazer isso. Alegremente, ele entregou 10% de tudo aquilo para Melquisedeque. Esse é o primeiro ponto que a gente vê na Bíblia. Aí, após isso, vamos lá para Números. Números capítulo 18. Marquinhos pode ler, do 21 a 30. Números capítulo 18. Números capítulo 18, versículo 21 a 30. Pode ler. Dou aos levitas todos os dízimos em Israel como retribuição pelo trabalho que fazem ao servirem na tenda do encontro. De agora em diante, os israelitas não poderão aproximar da tenda do encontro, caso contrário, sofrerão as consequências do seu pecado e morrerão. É dever dos levitas fazer o trabalho na tenda do encontro e assumir a responsabilidade pelas ofensas contra elas. Este é um decreto perpétuo pelas suas gerações. Eles não receberão herança alguma entre os israelitas. Em vez disso, dou como herança aos levitas os dízimos que os israelitas apresentarem como contribuição ao Senhor. É por isso que eu disse que eles não terão herança alguma entre os israelitas. O Senhor disse depois a Moisés: diga o seguinte aos levitas: quando receberem dos israelitas o dízimo que lhes dou como herança, vocês deverão apresentar 1/10 daquele dízimo como contribuição pertencente ao Senhor. Essa contribuição será considerada equivalente à do trigo tirado da eira e do vinho do tanque de prensar uvas. Assim, vocês apresentarão uma contribuição ao Senhor de todos os dízimos recebidos dos israelitas. Desses dízimos, vocês darão a contribuição do Senhor ao sacerdote Arão e deverão apresentar como contribuição ao Senhor a melhor parte, a parte sagrada de tudo o que for dado a vocês. Diga aos levitas: quando vocês apresentarem a melhor parte, ele será considerado equivalente ao produto da eira e do tanque de prensar uvas. Vocês e suas famílias poderão comer dessas porções em qualquer lugar, pois o salário do trabalho de vocês na tenda do encontro. Desculpe, eu ultrapassei o 30. Você quer ler a Bíblia toda? Fica à vontade aí para nós. Então eu vou completar até o 32. Falta muito até Apocalipse ou não? Ao apresentar a melhor parte, vocês não se tornarão culpados e não profanarão as ofertas sagradas dos israelitas para que não morram. Pronto. Amém. Amém. Neto, lê Levíticos 27, 30 a 31. Daqui a pouco comento o que o Marquinhos falou. Levíticos, capítulo 27, versículo 30 e 31. Alguém levantou a mão, será que quer falar alguma coisa, quer perguntar? Ou não? Não estou identificando quem que é. Eu sei que é um espião secreto, porque é 007 o final. Ah! Olha o espião!
do céu, tenho até medo. Tio, qual que é Levíticos 27, 27, 30, 31. 27, 31. Cuidado com o James Bond estar participando do nosso culto, hein, gente? Fran, seja bem-vinda. Foi bênção. Foi uma Glória a bênção. Obrigada pelas orações. Deus falou e moveu o coração de muitas irmãs. Glória a Deus, glória a Deus. Neto, então, lê para nós. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores são do Senhor. Santas são ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará o seu quinto sobre ela. Então, esses dois textos que a gente leu são dois exemplos só para a gente tratar o seguinte. Às vezes parece um pouco complicado para entender. Foi complicado entender esses textos? Sim ou não? Por que é meio complicado às vezes para a gente entender isso? Porque está falando de lei. Você já leu a Constituição? Às vezes ela não é muito gostosa de ler, né? Não é uma coisa de fácil entendimento a gente ler a legislação. Mas aqui a gente está falando sobre a lei dada ao povo de Israel, que o dízimo fazia parte da lei, ou seja, era uma obrigação. Você tinha que fazer a lei, você tinha que cumprir. E por que a lei foi estabelecida para o povo de Israel, para o povo de Deus? Para que o povo aprendesse de Deus e tivesse parâmetros do que é certo e do que é errado, de como fazer e como deixar de fazer. Então, esses textos da entrega que a gente leu de Números e Levítico fala sobre a entrega do dízimo, e uma parte deles, né, uma época, não se tinha ainda moeda, como a gente tem hoje o real, o dólar, o euro. Então as pessoas dizimavam daquilo que elas produziam. Então, se elas produziam verdura, elas dizimavam da verdura. E elas não podiam dizimar daquela estragada, elas tinham que pegar as melhores e oferecer para Deus. Se a pessoa ela criava gado, ela tinha que dizimar do gado dela. E não podia ser aquele gado doente. Já vai morrer mesmo, então vou dar esse. Percebe os princípios que estão por trás de não é só fazer, mas é que maneira que eu faço. Então, essa era a lei colocada para o povo. Agora vamos dar um salto. Eu acho que deixa eu ver se eu dou esse salto já. Deixa eu pensar aqui. Ok. Antes de dar esse salto, vamos para Malaquias. É um outro texto polêmico quando a gente fala sobre esse assunto. Quero ver se achar Malaquias aí na Bíblia. Vamos
Vamos ler o capítulo 3 de Malaquias. A Suzy pode ler para nós. Malaquias 3. Vamos lá. Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vos buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. E assentar-se-á afinando purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, e os afinará como o ouro e como prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça. E a oferta... Vamos dar uma paradinha aí só para vocês terem algumas informações aí, para não ficar tão vago. Aqui eles falam, aqui o texto fala filhos de Levi. E quando a gente leu lá, o Marquinhos leu, não sei se vocês repararam, mas foi mencionado os levitas. Os levitas, eles não vão receber herança da terra, mas eles vão receber os dízimos. Os dízimos eram entregues para os levitas. Isso que o Marquinhos estava lendo lá. Então, quem são os levitas? O povo de Israel foi dividido em tribos. E as tribos receberam uma parte de Deus como herança em terras. E a única tribo que não recebeu essa herança em terra foi a tribo de Levi. Então, e por que eles não receberam essa herança? Porque o propósito de Deus era que os filhos de Levi, eles fossem responsáveis pelo culto em Israel. Eles cuidavam de todo cerimonial, de todo sacrifício que era oferecido ali para Deus. Então, todo o culto feito a Deus eram a tribo de Levi que fazia. E eles eram sustentados, e o culto era sustentado, e a família deles eram sustentadas, com que recurso? Com os dízimos das outras tribos que tinham terras, trabalhavam nela, produziam e entregava 10% para os levitas. Ok? Aí, aqui em Malaquias, a Suzy estava lendo que o Senhor vai voltar e como fogo ele vai purificar os filhos de Levi. Porque o que estava acontecendo aqui? Eles não eram responsáveis pela parte espiritual, vamos usar essa linguagem, só que eles estavam fazendo muitas coisas erradas. E Deus não se agrada de coisas erradas. E aí Deus, ele manda um mensageiro. Foi o primeiro versículo do capítulo 3. Deus, ele sempre enviou seus profetas, seus homens, para alertar o povo. Falar assim, ó, se liga aí, meu. Então é o que está acontecendo aqui, né? Os filhos de Davi, que eram responsáveis pelo templo, pelas coisas do Senhor, pelo culto, estavam pisando na bola. E aí vamos continuar no versículo 4. E a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. E chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros,
e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o jornaleiro, e pervertem o direito da viúva e do órfão, e do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Pode continuar. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, pois me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos. Vou ler de novo. Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade, se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei, como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Ok. Esse é um texto que também fala de dízimos e de ofertas, que é assim, bem divisor. A linha que acredita, né, que deve dizimar e ofertar, ela tem uma interpretação em cima desse texto. A linha que não tem uma interpretação diferente em cima desse texto. Antes de a gente comentar um pouco mais sobre ele, até aqui a gente falou do Velho Testamento. Vamos no Novo Testamento. Mateus, capítulo 23. Mateus capítulo 23, no versículo 23, Jesus, ele fala sobre o dízimo. E aí ele fala o seguinte: na época de Jesus, existia os escribas e fariseus, que eram pessoas
conheciam a lei, praticavam a lei, mas eram hipócritas, não viviam aquilo. Quando eu falo praticar, se eles iam orar, eles gostavam de orar na frente de todo mundo em voz alta para mostrar que eles eram espirituais. Eles oravam com a motivação errada. E Jesus, ele sempre, nos evangelhos, ele adverte esse grupo de pessoas, dizendo que não é assim que é para fazer. Que esse estilo de vida não traz resultado. Você até fala com a sua boca coisas boas, mas o seu coração ele está pervertido. Jesus, ele sempre foi contra esse tipo de comportamento. E aqui, mais uma vez, ele usa de crítica para esse grupo de pessoas. Ele fala o seguinte, no versículo 23 do capítulo 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês pagam o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes omitido as questões importantes da lei. Ou seja, lembra que a gente leu que o dizimar fazia parte da lei? Você tinha que fazer isso, fazia parte do estilo de vida do judeu, do povo de Deus. Deus instituiu a lei. E aí Jesus fala, você está fazendo a lei, só que a lei também fala uma coisa e vocês não estão fazendo, que é o quê? Juízo, misericórdia e fé. Essas coisas vocês têm que fazer, sem deixar de fazer as outras. Então Jesus, ele está falando o quê? Você está certo o que vocês estão fazendo, vocês têm que dizimar. Agora o errado está o seguinte, você dizima, você é tão criterioso, você pega, se uma folhinha brota, você dizima daquela folhinha que brotou, você é tão meticuloso para isso, para essa parte da lei, mas você esquece da outra parte da lei que é até que deveria trazer um resultado melhor para a sua vida e expressar um pouco mais de Deus, que é o quê? A misericórdia, a justiça e a fé. Então ele estava criticando esses hipócritas, esses fariseus, mas ele deixa um ensinamento para nós que nós que deveria fazer, que deveria dizimar. Só que, olha como a coisa é complicada, porque também existe um grupo de pessoas que é a favor do dízimo e das ofertas e fala que o próprio Jesus deu essa direção. E existe um outro grupo que fala, não, Jesus ele não está falando para nós cristãos, ele está falando para um outro grupo. Então percebe que é um assunto que não é muito fácil de a gente compreender assim de uma maneira tão rápida, e se a gente não se aprofundar, porque se você ouvir o grupo que fala que é contra, faz algum sentido. Se você ouve o grupo que fala que é a favor, também faz sentido.
Então, como é que a gente resolve essa situação? A gente precisa ter entendimento, conhecimento da palavra e tomar uma posição em relação a esse assunto e ter convicção. E não deixar a dúvida ou a confusão entrar no seu coração. Então, por exemplo, eu estava pensando a respeito disso, né? E ouvindo uma pessoa que pensa contra, eu fiquei analisando e falando assim, poxa, mas é interessante, né? A pessoa pensa contra e ela usa textos bíblicos para falar, e ela conhece a Bíblia, mas uma coisa me chamou a atenção nesses meus estudos, nessa minha busca, que às vezes a pessoa pode ter um grande conhecimento, mas a própria palavra fala que a letra, ela mata a gente. Ou seja, não é simplesmente a gente conhecer, mas existe algo que vai além do conhecer, que é o experimentar. Então, por exemplo, para vocês entenderem o que eu estou falando, a pessoa pode falar sobre... a pessoa pode entender muito sobre legislação, sobre direito, mas ela nunca ocupou a função, a posição de um juiz de direito, ou nunca advogou em favor de alguém, mas ela conhece profundamente a lei. Ela é comentarista sobre a legislação. Ela conhece sobre o assunto, mas ela nunca experimentou aquilo que ela conhece. Então, existe uma certa limitação sobre isso, porque a pessoa fica só no campo do conhecimento, mas a vivência, ela não tem. Agora, a pessoa que já conhece a lei, mas ela já é advogada, ela já advogou, ou ela já esteve na posição de juiz e tomou algumas decisões com base no conhecimento da lei, é outra história. Aí sim ela tem convicção daquilo que ela está falando. Então, quando a gente vai estudar sobre um determinado assunto, a gente tem que levar em consideração isso, né? O que o Espírito está falando no seu coração? Qual que é a vivência, qual que é a experiência a respeito disso? Não que a nossa experiência seja maior do que a palavra de Deus, mas a nossa vivência, ela, somada à palavra de Deus, ela tem um peso. Não é só de falar, não é que nem os fariseus que eles praticavam a lei, mas o coração estava distante, eles não tinham experiência com Deus de fato. Eles achavam que agradava a Deus, eles achavam que estava em Deus, mas estava longe. E Jesus todo o tempo alertando e confrontando eles. Eu sei que, com base no que a gente tem visto até agora, talvez seja muito difícil de você dar uma opinião. Mas a gente já está com o tempo avançado, e antes de eu prosseguir, eu fiz aqui meio que um panorama a respeito do dízimo, mas a gente tem que aprofundar e conhecer um pouco mais para concluir esse ensinamento de hoje à noite. A gente não vai concluir aqui. Mas antes de eu prosseguir, eu queria ouvir um pouco vocês. Como é que vocês estão vendo esse assunto, especificamente do que a gente falou sobre hoje?
Qual a sua opinião sobre isso? Eu estou mais confusa do que eu entrei. Não é porque é o que você falou, né? Os textos são muito complexos. complexos. A Bia anotou todos. Eu vou ter que ler, reler, porque na minha cabeça ele fez um. Exatamente. Por isso que é bom anotar. Aí a Bia dá o exemplo mesmo. Você vê, a gente tem que estudar. Se não estudar... Mas, Oxã, qual a opinião que você quer que a pessoa tem sobre o dízimo? Se ela acha que deve dar o dízimo ou não? É isso que você quer ouvir? A minha eu já dei no privado. A privada não vale. E nem na privada. O que vocês acham? Eu acho que eu ainda tenho uma dúvida que é com relação a você dar o dízimo e ajudar uma pessoa. Eu penso assim, não eu penso, é até difícil para me explicar o que eu penso. Nem ele sabe o que ele pensa. É como se fosse assim, por exemplo, hoje, eu vou falar no termo da nossa igreja, condições da nossa igreja. Por exemplo, hoje a gente está fazendo culto, acho que não só a nossa, né, todas, a gente está fazendo culto online, então teoricamente não tem a igreja não tem um gasto. Então se a igreja não tem um gasto, não que não tenha, né, tem gastos menores, vamos dizer assim. Eu dou uma parte do dinheiro para a igreja, mas ou eu ajudo uma pessoa que está precisando, uma pessoa da igreja, ou uma pessoa... Numa situação assim, seria assim, se a gente não tem condição de fazer os dois, se eu tiver que fazer uma escolha hoje, eu vou ajudar alguém que está precisando ou eu vou fazer a oferta para a igreja? Mas por exemplo, mas nessa, só para tentar clarear, nessa questão de você dar uma parte para a igreja, uma parte para ajudar alguém, essa parte que nós estamos falando, essa parte, essa fração do seu dinheiro, ela é os 10%? Você acredita em retirar uma fração do teu salário? Vamos supor que você ganha 1.000. Você tira 100 e fala, vou dar 30 para a igreja e 70 para o João, porque ele... Não calculando em porcentagem nada, é o quanto a gente consegue dispor, do total que eu consigo dispor. Eu deveria ajudar alguém que está precisando ou fazer uma doação, uma oferta para a igreja, ou dividir isso e fazer meio a meio. O que fazer? Queria agradar a Deus nessa situação. Uma vez que, assim, o Alexandre respondeu da outra vez pra gente, o certo é fazer os dois. Ok, mas se eu não posso dar a mesma quantidade para os dois, o que eu devo fazer se eu só posso dispor daquele valor nesse momento? Então, aí vocês não responderam minha pergunta e fizeram outra. Não, eu acho que a gente tem que contribuir com a igreja, sim, também. Eu acho que sim, tem que contribuir. E eu já participei de igrejas que uma vez por mês a igreja dava os... eu sempre falo o nome errado, como chama o cara que falava? Fazer a prestação de contas, né? Tipo a prestação de contas. Eu nunca tinha visto isso, porque eu sempre participei de igreja católica. Quando eu vim pra cá, eu comecei a participar de outras. E no final, uma vez por mês, uma pessoa lá e falava, esse mês a gente arrecadou tanto foi pro pastor tal, tanto foi pra lá, tanto pra cá. A gente ajudou uma família com tanto, e hoje a igreja tem um saldo na nossa conta de tanto. Aí no mês seguinte falava de novo. Então, também não sei isso, existe alguma palavra que fala que você tem que prestar conta disso? Não que eu não me importo. A partir do momento que eu dou dinheiro para a igreja, o que a igreja faz com o dinheiro, não me importa. O meu coração
tá alegre em poder ajudar. Se a igreja vai ajudar uma família da nossa igreja, uma outra família que está precisando, eu acho que a gente confia nas pessoas para... Deixa eu explicar porquê da minha dúvida com relação ao que direcionamento dá o dinheiro. Nós passamos por uma situação que logo que a gente chegou em uma certa igreja, que foi feito o culto todo, foi feita a prestação de contas, a igreja tinha um saldo em caixa, como todo mês eles falavam o quanto ficava em caixa. E quando acabou tudo, o pastor levou uma senhora lá na frente, disse que ela estava passando por uma situação adversa, não tinha dinheiro para pagar o aluguel. Quem poderia, já tinha sido passado, já feito as ofertas, o dízimo, tudo, tinha acabado o culto. E essa senhora está passando por uma situação complicada, não tem dinheiro para pagar aluguel, tem filhos, enfim. Quem poderia ajudar? E aí vai todos que estavam na igreja tirar mais dinheiro da carteira. Então aí naquele dia eu falei, mas espera aí, se a função da igreja é ajudar os necessitados e a gente já deu a nossa oferta, o nosso dízimo, porque ele está pedindo que a gente dê mais para ajudar se eles têm um saldo na igreja e era uma quantidade assim mínima que a igreja poderia cobrir ao invés de pedir mais dinheiro para todo mundo. Eu entrei em parafuso e isso é uma dúvida que eu carrego desde sempre, desde aquela época, né? Então, por isso que eu pergunto, se eu não tenho condições de dar $500 para a igreja, $500 para ajudar alguém, então eu tenho só esse valor, o que eu devo fazer? Que direção que eu devo dar para o meu dinheiro? Como eu vou agradar mais a Deus? Essa é a minha dúvida. Então, da outra vez o Juninho tinha feito essa pergunta e hoje eu acho que ela evoluiu um pouquinho mais. Sim. Eu acho ótimo. Só que eu não quero responder logo de cara, porque senão e também não quero dar a impressão de que eu estou fugindo. Sim, sim, a gente entende que a gente precisa construir, caminhar. porque é o seguinte, dentro disso que vocês falaram, para vocês entenderem um pouco como é que eu estou construindo a coisa. Algumas coisas que vocês falaram, por exemplo, prestação de contas, falar lá na frente que a pessoa está precisando de dinheiro e as pessoas darem de novo, porque já tinha feito um momento de dízimo e oferta. Essas coisas têm mais a ver com a maneira como a igreja, o estilo da igreja, a maneira como ela conduz as coisas, do que propriamente a Bíblia. E não é que eles estão certo ou errado, porque a Bíblia é o seguinte, deixa eu ver como é que eu explico. Existem coisas por exemplo, a igreja quando iniciou, a igreja primitiva, ela não tinha muitas coisas do que a gente tem hoje. Por exemplo, a gente pensando aí na estrutura da igreja, a gente está desenvolvendo uma identidade na igreja. Então, quando as pessoas olharem para essa identidade ou para esse logotipo, elas já vão se identificar. Essa é a igreja tal, assim como a gente vê várias igrejas. No início, as igrejas não tinham logotipo. As igrejas não tinham site. Não está na Bíblia. Por quê? Porque naquela época não tinha essa necessidade. Era um outro momento histórico, era um outro momento que eles estavam vivenciando. Então não dá para a gente chegar e falar assim, não, vamos pegar aquele modelo literal. A igreja primitiva não tinha nada disso. Ela se reunia em casas. Vamos fazer a mesma coisa. Peraí, não dá para a gente fazer isso. A única coisa que a gente pode tirar como referência é a essência da igreja. O que é a essência? É o amor que eles tinham por Deus.
é a verdade com que eles praticavam as coisas. Agora, a forma daquela época é diferente de hoje. Então, hoje existem outras necessidades que a gente tem que contextualizar. Então, por exemplo, nós estamos fazendo um culto online, pela internet, cada um na sua casa. É diferente. Então, são decisões, são direções que a igreja entende que ela deve agir dessa forma. Você vê que algumas igrejas você vai e a maneira como elas se vestem é diferente de uma outra. Por quê? Quem está certo? Todo mundo. A pessoa está colocando um padrão, um jeito de se vestir daquele jeito. Nós estamos colocando o nosso. O Neto está vindo para o culto com a camisa de volta para o futuro. Vê se pode. É pecado. O cara é pecador. Deixa eu ver a camisa do Marquinhos aí. Que camisa é a camisa manchadinha? Manchadinha. Olha só. Né? Pega mal para os irmãos. Mas a gente adota um estilo, né? Aí as pessoas vão fazer uma crítica e falar assim, não, a igreja hoje está corrompida, ela tá, não, tem que ser como a igreja naquela época. O que a gente tem que extrair da igreja daquela época é um coração voltado para o Senhor, é um coração generoso. Eles vendiam tudo que tinham, compartilhavam, não deixavam ninguém passar necessidade. Eles se preocupavam uns com os outros. Isso a gente tem que transferir para o dia de hoje. Mas o contexto ali não tem como a gente transferir para o dia de hoje. A gente tem que se adaptar. Agora, o Deus é o mesmo. O Evangelho é o mesmo. Essa essência que a gente tem que valorizar, cultivar, porque senão vira um monte de confusão. E a gente vê muita confusão hoje em dia, falando de Evangelho, falando da igreja, e não deveria. E muitos... e há muita briga, um falando mal do outro, um achando que é melhor que o outro, né? Isso envergonha o nome de Deus. Não é esse o propósito. Então, eu acho que essa pergunta sua é super pertinente. Nós vamos trazer clareza disso, né? Sem você perguntar, mas você mencionou de algo que eu acho importante também. O que eu faço com o meu dinheiro? Como é que eu administro isso? Como é que eu faço? Devo dar, não devo? Então, para não tomar mais o nosso tempo e para a gente encerrar, eu queria ouvir de mais alguém a opinião, né, sobre o dízimo. Porque é ouvindo vocês que a gente vai também esclarecendo e sendo mais objetivo. Poxa, não sei se está confuso para as pessoas ou não, mas é a opinião sobre o dízimo, os 10%, não a opinião sobre as ofertas. Se a pessoa acredita, é isso que você quer, a opinião do dízimo. Isso. Bem, se em relação ao dízimo, eu e o Neto, a gente tem uma mesma opinião, né? Nós concordamos, nós achamos sim que nós devemos dar, nós achamos sim que Jesus nos ensina a dar, até mesmo porque aí entra um pouquinho no que a Suzy, no que o Juninho estão falando. A igreja, ela tem os seus gastos, né?
A igreja tem gastos, nós temos despesas, e dentro dessas despesas, a igreja, além de tudo, de todo o propósito, nós temos o propósito sim de ajudar o próximo, né? Então, no meu coração, no meu entendimento, o dízimo e a oferta é válido sim, Deus se agrada e a gente concorda em dar para o propósito de custear as despesas da igreja e ajudar as pessoas que estão precisando. Quem mais? Eu falo que esse é um assunto difícil, polêmico, né? Porque e sabe por que é difícil para mim? Porque mexe com o dinheiro de cada um, de cada família. E a gente tem que ter muita responsabilidade com isso, de ensinar corretamente para que a gente não deixa de fazer aquilo que é correto diante de Deus e se ausente desse privilégio de viver do tudo de Deus e ao mesmo tempo prejudicar alguém. Então, em primeiro lugar, por isso que eu acho que é um assunto difícil e a gente precisa ter entendimento, ter clareza. Por quê? Porque deve ser um assunto muito leve no nosso meio, muito abençoador, deve ser um momento de alegria, não um momento de tensão, de tristeza, de dúvida. Isso não deve ser um momento. Quando a gente faz um momento de contribuição, esse deve ser um momento especial do nosso culto. No mesmo nível, no momento da adoração, no mesmo nível do momento da ministração da palavra. Isso tem que fazer parte da nossa vida. Mas isso só vai fazer parte quando a gente tiver com isso resolvido no nosso coração. Porque se não tiver resolvido, vai trazer confusão, vai trazer tristeza. Então, na próxima semana, eu acho que a gente vai trazer a coisa um pouco mais clara. Talvez responder algumas perguntas. Eu quis hoje dar um pano de fundo, né? Da onde surgiu algumas situações polêmicas. Agora, vocês sabendo disso, basta só eu citar algumas passagens, mas trazer um pouco mais de clareza de tudo isso que a gente vai fazer. Ore essa semana sobre isso, sobre esse assunto, para que semana que vem a gente traga clareza de tudo isso. Ore por nós, para que Deus possa estar falando conosco, nos ajudando a trazer clareza para vocês de uma forma bem clara sobre esse assunto. Mas eu quero que vocês saibam disso, que a gente tem muita responsabilidade em relação a esse assunto. Eu fico muito feliz com o que o Juninho falou, porque esse deve ser o coração. Não importa se o que os outros estão fazendo, importa o que você está fazendo. Eu não vou dar porque eu não confio na pessoa tal. Não dê mesmo, porque você já está errado, seu coração está errado. Está errado. Eu penso assim, Ale, que se eu estou entregando, é porque eu quis fazer aquilo, é porque o meu coração se alegrou com aquilo. Se o dinheiro que eu ofertar, o que eu dizimar, não for usado da maneira correta, não é um problema meu. Quem está usando de maneira errada é que vai se entender com Deus. Eu fiz a minha parte.
Então, eu acho que se a gente pensar dessa maneira, não fica uma coisa pesada, não é uma coisa que vá doer. Mas que surgem essas dúvidas justamente porque pra gente é tudo muito novo, né? E como a gente teve outras experiências que pra mim não adianta, que na minha cabeça ficou confuso. Então, assim, eu preciso entender. Mas eu sei que se eu fizer, eu tenho que fazer de coração. E a partir do momento que eu entreguei, não deixa de ser problema meu. Não é mais problema meu que vai ser feito com aquilo. Mas que tem dúvidas, tem, né? Eu acho que é natural. Então, se vocês tiverem alguma dúvida durante essa semana, manda. Porque talvez semana que vem eu já vou responder algumas... clareando isso que a gente conversou, talvez já vai sair algumas respostas das perguntas do Juninho da Souza. Eles têm 3 perguntas, se eu não me engano. Juninho, vê se está certo. Eu devo dar 10% ou não? Eu tenho que dar 10%? Essa foi uma pergunta dele. Segunda, eu tenho a opção de, ao invés de dar na igreja, dar para alguém? É uma outra pergunta. Outra pergunta que a Suzy aprofundou hoje, em cima dessa segunda. Eu não tenho condições de ajudar as duas coisas. Eu tenho que escolher uma. O que eu escolho? Você fez alguma outra pergunta, Juninho, que eu estou esquecendo? Então são essas 3 perguntas. Se você tiver alguma pergunta aí no seu coração, manda a mensagem que eu vou embutir na sequência, e quando a gente estiver trazendo o estudo, eu vou falar, ó, tá respondida essa aqui, Juninho. E, gente, faz pergunta porque tá ficando feio, porque só eu perguntando isso aí, parece que eu não quero dar meu dinheiro pra igreja. Não é isso não, viu? Não entendam assim. Mão de vaca. Alexandre? Oi. O Carlos vai falar, Carlos. Bom, tá claro para o pessoal a diferença entre dízimo e oferta? Então, isso que eu queria ouvir um pouco eles, mas poucas pessoas falaram. Levanta o dedinho aí, deixa eu meter a colher de pau aqui, mas levanta o dedinho, quem sabe a diferença entre dízimo e oferta? Só pra gente dar uma olhada. A Aline tá sacudindo as mãos. Olha só, a galera nova do discipulado precisa entender a diferença entre dízimo e oferta. Porque acho que aí talvez seria uma boa base, o que é uma coisa, o que é outra coisa, e aí... Isso que eu tentei dar uma intrometida também, porque eu acho que é importante, que nem se o assunto é dízimo fala de 10% e tudo mais. É importante saber, se você quer ouvir deles, o que cada um acha, né? A gente tá cheio a gente tem os novos, mas a gente também tem muita gente muito antiga. E isso tem se tornado uma polêmica no meio da igreja, né? Nos novos, né? Sim, mas assim, tem até igreja mais velha que não fala mais de dízimo. Tem igreja mais velha que hoje não fala mais, né? Mas acho que seria interessante começar aí a diferenciação das duas palavras e talvez a aplicação de como funciona a aplicação de qualquer uma das duas coisas. Facilitaria muito para o entendimento da parte possível de negociar, vamos dizer assim. Beleza, a gente vai dando sequência sobre esse assunto, é muita informação, né? Hoje eu quis trazer alguns textos bíblicos sobre o dízimo para trazer uma clareza, para a gente construindo essa diferenciação aí. Vamos ver se na semana que vem a gente consegue deixar mais claro esse assunto, então. Mas eu não quero encerrar de uma maneira assim, o que
vai acontecer nos próximos capítulos? O que você tem que ter para encerrar hoje sobre esse assunto foi o primeiro tema desse estudo que a gente primeiro dia da semana. Quando a gente tem uma experiência de resgate, de salvação, e tudo muda na nossa vida. Então, o grande segredo desse assunto, ele está relacionado muito com como é que você enxerga Deus na sua vida. Aí tudo isso fica muito claro. E aí, antecipando um pouquinho sobre esse assunto, independente de dízimo, de oferta, independente de você entender teologicamente dízimo, oferta, quanto você tem que dar, se você tem que dar aqui, ali ou lá, é esse coração seu com Deus que vai fazer a grande diferença, que vai te livrar de qualquer avareza, que vai fazer você fazer com alegria, uma coisa eu já te antecipo: não existe não contribuição. Biblicamente, a Bíblia sempre fala disso, e a gente leu semana passada vários exemplos. Agora, quando a gente fala de contribuição, a gente está falando de você doar. E para você fazer esse gesto, o seu coração precisa estar muito alinhado com Deus, senão você vai ser pego pela avareza, você vai ser pego pela dúvida, você vai ser pego a idolatria, e não vai rolar, não vai acontecer. O gostoso é você pegar e ter a satisfação e falar, que nem a viúva pegou tudo que tinha e ela foi lá feliz da vida. E foi isso que chamou a atenção de Jesus. Não foram as pessoas que deram grandes quantias. Então a relação do dinheiro está muito relacionado ao nosso coração, acima de tudo. É bom a gente entender, sobre o assunto, as diferenças, é bom a gente ter conhecimento bíblico, teológico, mas quando você dormir hoje, você sair desse culto, você tem que sair edificado com uma coisa no seu coração. O meu Deus não é o dinheiro, meu Deus é o meu Deus que me provê, que cuida de mim, que me orienta, que me salvou, que me resgatou e me deu uma grande oportunidade na minha vida. E Ele está comigo. Isso é o que a gente tem que ter entendimento. A gente construir daqui para frente, a gente não pode bloquear esse princípio. Eu devo dizimar ou não? Eu devo ofertar ou não? Como é que é isso na minha relação com Deus? É daqui que a gente tem que construir. Não é do dinheiro, se eu devo dar, se eu entendo o que é dízimo, o que é oferta. Não é daí que a gente tem que construir o relacionamento com Deus. É o contrário. Eu já tenho um relacionamento com Deus. Esse relacionamento com Deus é que vai me ajudar a construir o resto. E nada pode atrapalhar esse relacionamento com Deus. Nada. Nada. Então eu sei que esse é um assunto que às vezes parece frio. Falar de dinheiro, num culto, numa igreja. Tem tanta coisa que a gente poderia falar. Mas eu queria que você saísse desse culto nessa noite edificado, pensando nisso. Nada pode atrapalhar o seu relacionamento com Deus. Nada. E muito pelo contrário. Você tem que fazer de tudo para ele ser cada vez mais profundo, mais íntimo e mais verdadeiro. Não ser como os escribas e fariseus e
usar de hipocrisia, mas você ser verdadeiro e real naquilo que você decidiu para sua vida e naquilo que você experimentou um dia. Cristo na sua vida, sendo uma nova criatura. É daí que você tem que preservar o relacionamento e construir todo o resto. Que Deus abençoe vocês. Orem por nós, orem por esse assunto. E espero que quarta-feira a gente construa um pouco mais e isso fica mais claro. Dúvidas, manda pra gente incluir na lista aí do Juninho e da Suzy, para não ficar só eles com dúvidas. Amém? Deus abençoe vocês. Não esqueça, domingo, o nosso culto. E para alguns que eu pedi o e-mail e quiser continuar participando daquelas reuniões lá, nossa, mande para eu mandar algo para vocês olharem e darem uma opinião. Lembrando que